Esta semana no Saúde em Foco, o que é hepatite e qual é o risco para si? Teremos algumas respostas. Funcionários da saúde nos Camarões intensificam esforços para diminuir a incidência da hepatite no país. Especialistas alertam, Somália está à beira de uma situação de fome. Além disso, um artista moçambicano dá vida aos seus quadros com os seus pés. Estas e outras histórias nesta edição de Saúde em Foco. Olá, eu sou o Mães Miguel, obrigado por se juntarem a nós em mais um Saúde em Foco. O fígado é um órgão-chave que processa nutrientes, filtra o sangue e combate as infecções. A sua função pode ser afetada quando fica inflamado ou ferido. A hepatite é uma inflamação do fígado. A doença pode ser causada por vários vírus chamados hepatite viral, consumo de álcool, alguns medicamentos e várias condições de saúde. A hepatite viral crónica afeta mais de 70 milhões de pessoas em África, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Existem 5 estirpes principais do vírus da hepatite, tipos A, B, C, D e E. A Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 354 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a hepatite B ou C, a causa mais comum é cirrose hepática, cancro do fígado e mortes relacionadas com a hepatite viral. Os Camarões estão entre os países africanos mais afetados pela hepatite B viral, com uma prevalência de 8,3%. A doença causa mais devastação nas zonas rurais. A Organização Mundial da Saúde prevê a eliminação da hepatite B até 2030. As autoridades sanitárias dos Camarões lançaram um plano nacional de luta contra a doença no ano passado, como nos conta Emmanuel Jules Ntape. Nos Camarões, as regiões do extremo norte e do norte têm as maiores taxas de prevalência de hepatite B devido a práticas como a escarificação. De acordo com dados programáticos e certos estudos, há um aumento da incidência da doença viral da hepatite B em geral e em particular em certas populações-alvo como as mulheres grávidas. Uma tendência que se confirma nas instalações de saúde, onde os testes de rastreio podem ser oferecidos. Neste hospital privado é necessário pagar 6 mil francos CFA, um pouco mais de $9, para saber o seu estado após 30 minutos. Há mais de 3 modos de transmissão. Há a transmissão materno-fetal, há a transmissão por contaminação através do sangue de uma pessoa que já sofre de hepatite B, objetos contaminados, também. O terceiro modo de contaminação é através da amamentação. A hepatite B, para além dos modos de contaminação que conhecíamos antes, encontramos agora outros modos e concentramos-nos nas práticas sexuais, o que impediu o aparecimento de novas variantes. Contudo, qualquer fluido biológico, tal como a saliva, secreções vaginais, a esperma, suor, também podem transmitir hepatite B, uma doença complexa que levou os Camarões a adotar um plano estratégico nacional de luta contra a hepatite B. Fazemos muitas advocacias com decisores políticos na luta contra a hepatite através da organização de rastreios em massa e campanhas de sensibilização. Fazemos também a integração sistemática da vacinação ao nascimento contra a hepatite B no registro da vacinação. Estamos em vias de submeter este dossiê ao Estado para que no próximo ano ou no ano seguinte a introdução desta vacina possa ser implementada ao nascimento. O Governo incentiva os doentes a irem a um dos 19 centros de cuidados de saúde para a hepatite B criados em todo o território nacional. Em Yaoundé, apenas 3 dos 6 centros da capital estão operacionais neste momento. A despistagem da hepatite B viral faz parte do pacote mínimo a ser dado às mulheres grávidas. O tratamento tenofovir é de até 2 mil francos por caixa. Os protocolos de tratamento do HIV são gratuitos. O tratamento da hepatite viral B, mas infelizmente a vacinação ainda não é suficiente. Segundo o Ministério da Saúde Pública, a diminuição da utilização dos serviços de saúde devido à pandemia da Covid-19 também contribuiu para o aumento da taxa de infecções por hepatite B nos Camarões.
Dr. Choalé Pazi Kitabu é o chefe do Departamento de Doenças do Sistema Digestivo e Fígado no Hospital Nacional de Muhimbili, em Dar es Salaam, na Tanzânia. Ele fala-nos mais sobre a hepatite. Não é tanto que a tendência esteja a aumentar, mas que o modelo de diagnóstico tenha sido melhorado e que estejamos mais conscientes disso. Portanto, podemos dizer que a tendência está a aumentar. Por outro lado, devo mencionar que ainda existe um grande grupo de pacientes que vivem com a infecção que não estão conscientes de que a têm. Por isso que enfatizamos a educação e encorajamos as pessoas a informarem-se sobre a doença. Mais de 600 mil pessoas morrem todos os anos devido à hepatite B. Cerca de 300 milhões de pessoas vivem com hepatite B. Por isso as pessoas devem ser informadas sobre os factos para estarem conscientes da importância do rastreio. Claro que a despistagem é também um desafio, uma vez que a maioria das vezes só está disponível nos centros de saúde da cidade, por isso, se vive em zonas rurais, é muito mais difícil. Na Tanzânia, nos últimos 6 ou 7 anos, tem havido muito desenvolvimento em torno da vacinação para proteger as crianças de contrair o vírus. Portanto, toda a criança deve realmente ser vacinada. Outra coisa em que estamos a trabalhar é na disponibilização da vacinação contra a hepatite B aos idosos. As pessoas que são testadas e apresentam resultados negativos devem ser vacinadas. Esta é uma parte muito importante da prevenção. O Governo e outros intervenientes devem investir na prevenção da hepatite B, da mãe para filho, assegurando o acesso de todas as pessoas às vacinas. Especialmente as mães positivas à hepatite B, que dão à luz crianças que são negativas, para que as crianças possam ser vacinadas imediatamente. O meu grito aos governos africanos de todo o continente é de dar prioridade à prevenção para cortarmos a raiz da transmissão da hepatite B da mãe para filho e diminuirmos a possibilidade de a espalhar ao resto da população. O governo deve também investir no acesso e na sensibilização em torno do rastreio para detectar e tratar a infecção antes que haja complicações. Por exemplo, alguém que não esteja consciente de que tem hepatite B pode desenvolver cirrose, danos permanentes no fígado, onde o tecido cicatricial se desenvolve e impede o seu fígado de funcionar normalmente, ou carcinoma hepatocelular, cancro do fígado, que são uma ameaça à vida. Por isso, primeiro examina-se, depois trata-se, assegura-se o acompanhamento para que se possa minimizar as complicações que ameaçam a vida e podem provocar a morte. Especialistas dizem que as más estações chuvosas, os conflitos generalizados e o impacto da guerra na Ucrânia estão a empurrar milhões de pessoas em África para a insegurança alimentar. Faltam cereais e foragens em alguns países também afetados pelas alterações climáticas. Qual é a sua opinião sobre a crise de insegurança alimentar em África e como enfrentá-la? Aqui estão algumas reações no Facebook. Sadi Ibrahim Barry diz que a insegurança alimentar em África é devida a fatores endógenos. A crise existia muito antes da guerra na Ucrânia. A solução da insegurança alimentar em África deve ser política, económica e climática. Alfonso Mouak diz que para resolver o problema da insegurança alimentar, vamos mudar os hábitos alimentares, dar prioridade e consumir produtos cultivados localmente. Em vez de trigo, podemos cultivar farinha de mandioca, milho, arroz e fazer pão a partir destas culturas. O Hospital Banadir em Mogadíscio está a transbordar com pais muito preocupados com os seus filhos malnutridos. Foram 4 meses sem chuva na Somália, Quênia e Etiópia, causando o que os meteorologistas e cientistas climáticos dizem ser a pior seca dos últimos 40 anos. As agências de ajuda das Nações Unidas e os meteorologistas advertiram que a Somália estava à beira de uma crise de fome. O Hospital Banadir já ultrapassou a sua capacidade. Não com pacientes infectados com o vírus, mas sim com crianças que sofrem de desnutrição. Estamos a receber pacientes 3 vezes mais do que o número que costumávamos receber antes. Por vezes sentimos a falta de camas devido ao número crescente de pacientes que vêm devido às secas. O hospital precisa de ser melhorado em termos de capacidade de camas e há necessidade de as mães receberem refeições nutritivas. Especialistas têm alertado para a ameaça de fome no Corno da África
devido à seca, e um porta-voz da Organização Meteorológica Mundial diz que há uma projeção de outra estação chuvosa falhada pela frente. 4 estações chuvosas consecutivas falharam, o que é um acontecimento climático que não vemos há pelo menos 40 anos. E o que é realmente preocupante agora é que, e é aqui que entra a comunidade, a Organização Meteorológica Mundial, as últimas previsões sazonais de longa duração, apoiadas por uma vasta comunidade de peritos meteorológicos, indicam agora que existe um risco muito real de que a estação chuvosa de outubro a dezembro também possa falhar. Sem chuva, as fontes de água em países que sofrem estio, como a Somália e a Etiópia, secaram, o que afeta a capacidade dos agricultores para cultivar e manter gado. Tivemos vacas e cabras, mas todas elas estão a morrer devido à seca e à falta de água. Durante os últimos 2 meses dependemos da ajuda alimentar do governo. A minha criança está desnutrida e agora está inchada. Relatórios das Nações Unidas confirmam que esta fome é pior do que de 2011. Os peritos observam que, para além da seca, a guerra na Ucrânia bloqueou as linhas de abastecimento de trigo, pelo que projetam um aumento de 16% no preço dos alimentos terapêuticos para tratar a desnutrição aguda grave na infância. Representantes do Programa Alimentar Mundial dizem que a situação só está a piorar e que estão a aumentar as intervenções, mas que para tal necessitarão de mais de 200 milhões de dólares em financiamento. Nictar Benedito, um artista moçambicano da cidade de Chimoio, na província de Manica, é um exemplo vivo da superação, coragem e criatividade artística através das pinturas que executa com os dedos dos pés. Benedito diz que a Covid-19 o inspirou a pintar o Grito do Mundo, devido ao pânico causado pela pandemia, o que também resultou num aumento dos casamentos precoces no seu país. O André Batista visitou o artista. Nictar Benedito, o artista moçambicano da cidade de Chimoio, um exemplo vivo de superação, coragem e criatividade artística. Através das telas que pinta com os dedos dos pés, diz que a Covid-19 foi o maior obstáculo que teve de atravessar e que lhe inspirou a pintar o choro do mundo. Aquilo que o mundo chorava, é isso que eu estou lá nos quadros. Em entrevista à Voz da América, o artista destaca que a falta de informação sobre a pandemia gerou pânico no início e mais tarde, com o confinamento, muitos casamentos prematuros, 2 dramas retratados nas suas telas. No início da corona, né? As pessoas lá no fundo, lá no mato, né? Não entendiam o que é corona. Tentavam que aquelas mortes fosse uma coisa, magia negra, né? Então elas giraram as costas e foram-se embora. Ficaram todas as crianças, foram-se embora. Mas eu acho que não se foi. Moçambicana, ela acorda de manhã, ela segura o pote com a tristeza na cara. A tristeza dela é porque ela casou cedo e ela está a encarar a vida como uma coisa grande para ela. Sem poder expor durante a pandemia, o artista de 37 anos diz que tem vendido quadros a seus amigos, mas o valor nem sempre cobre as suas necessidades mais básicas. Para mim, a arte não é dinheiro. Para mim, a arte é fazer com que as pessoas que olhem com uma visão diferente. Contudo, mantém por realizar um dos seus maiores sonhos, criar uma escola de arte, onde possa juntar várias crianças com ou sem deficiência, para que o seu legado seja lembrado entre gerações. O que eu gostaria de ter era juntar todas as crianças, que nem deficientes, não deficientes, todos juntos, para crescer todos unidos na arte. Para acompanhar as notícias de saúde, dicas de bem-estar e descobertas médicas, mantenha-se ligado a Voz da América em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Twitter em VOA Português. Até a próxima, votos de boa saúde e tenha uma semana saudável.